Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, que é qual é o real significado do mito da caverna de Platão, que é das coisas mais famosas da filosofia, um dos episódios mais famosos que aparece lá na República. Então não deixe de se inscrever no canal e não deixe de entrar no Filosofia do Zero. Nós temos material infinito sobre Platão, nós temos uma aula para cada um dos diálogos no Filosofia do Zero. Então não deixem de fazer parte ali que está toda a formação completa. E vamos lá então, né? Esse tema que marca as pessoas, né? Quase sempre quando as pessoas pensam em filosofia, um dos primeiros temas que elas pensam é o mito da caverna de Platão. Ele aparece na República, e a República é um dos maiores diálogos, é um diálogo que trata do tema da justiça. E eles estão justamente discutindo qual é a ordem na alma, como a ordem na alma se manifesta na sociedade, então como que quando a pessoa se ordena, isso vai gerando uma sociedade ordenada. E justamente porque eles vão falar do líder e da figura que vai guiar a sociedade, dessa aristocracia, esse conjunto dos melhores que vão guiar, o tema que aparece é o tema da educação. Então, nessa de ordenar a pessoa para ordenar a sociedade, educação é um baita tema, e é nesse contexto que vem o mito da caverna. E o mito da caverna, nele, né? Então, a figura central do mito, que é no fundo o filósofo, ela está olhando, né? Uma parede cheia de sombras. Então, tem uma luz artificial atrás dela, e essa luz produz as sombras. E as pessoas acham que as sombras são a única realidade. Até o momento que a pessoa resolve sair dali, ela resolve quebrar, né, a prisão, sair daquele momento e ir embora. E as pessoas não acreditam que dá para fugir, elas são céticas em relação a isso, no entanto, a pessoa vai trilhando esse caminho e ela vai se machucar, e ela vai subindo, né, para sair da caverna. E aí, quando finalmente ela, né, entre sofrimentos para sair da caverna, consegue sair, ela fica cega por um momento, ela não enxerga as coisas que estão lá fora, porque é muita luz. Os olhos dela nunca se acostumaram com a luz. Até que finalmente os olhos dela vão se acostumando e ela começa a enxergar as coisas. E ela vai ver as árvores, e os cachorros, e o céu. E ela vai descobrir que a verdadeira luz vinha da luz do sol. E que o sol iluminava todas as coisas. E agora a tarefa dessa pessoa que saiu da caverna é voltar e tirar as pessoas lá de dentro. E essa parte é importante, porque muitas pessoas contam a história do medo da caverna e não falam da parte do retorno. Porque justamente a pessoa volta e há um ceticismo das pessoas de que existe algo fora da caverna. Mas o papel agora é tirá-las. Então o que é esse mito? O mundo das aparências é o mundo das sombras da caverna. É o sensível imediato, é o que eu olho só com meus olhos, o material que está na minha frente. É aquilo que imediatamente eu consigo perceber, que as pessoas julgam como a única realidade. Você conversa com a pessoa na rua, ela vai falar isso. Olha, a única coisa que existe é o que eu vejo, que eu toco. Ela não está enxergando o mundo das realidades universais, mas só o mundo dos particulares. Esse copo, essa xícara, essa câmera aqui na minha frente, no caso, eu estou falando para vocês, mas tem uma câmera, né? A pessoa está olhando o mundo meramente dos particulares. Mas o mundo fora da caverna, ele é o mundo dos universais. É a essência do homem, a natureza humana. Aquilo que faz com que o homem seja o homem é a própria justiça, que é um universal. É o que faz a xícara ser uma xícara, é o conceito universal por trás dela. É o conjunto de coisas que basicamente para ele, né, que Platão chama isso de ideias, esses universais, que é o paradigma pelo qual as coisas são feitas. Então, quando você sai da caverna, você começa a sair do particular e ir em direção ao universal. Só que o caminho é árduo, porque o caminho que forja a pessoa que vai buscar o conhecimento universal é um caminho de sacrifício. Aliás, o que ele chama, esse momento de virada, ele chama de conversão. Conversão, então, em direção à ideia do bem. Por isso que Platão define no mito da caverna educação como isso. Educação é converter as pessoas para o bem. E olha que coisa maravilhosa, claro, né? Porque a educação é tirar as pessoas da caverna, tirar elas do mundo de aparência. É arrancar elas da ilusão.
é fazer com que elas enxerguem uma realidade maior do que elas mesmas. E esse bem é o sol, porque o cachorro lá fora é o universal do cachorro, a árvore é o universal da árvore, a justiça está presente, todas essas coisas, mas o sol, que é a fonte da luz, não é por meio de outra coisa que nós enxergamos, senão pela luz do sol. Ele é o ágaton, ele é o próprio bem. Então existe um divino universal pelo qual nós enxergamos as coisas para fora da caverna. E o filósofo é exatamente o homem que conseguiu sair de lá. Por isso que agora ele tem uma missão educacional, de tirar as pessoas de lá. Porque como que é formado o líder, né? Esse é o drama da República. Bom, se a sociedade está em crise, é porque as almas estão em crise. Se as almas estão em crise, quem vai formar o líder? O líder é formado a partir da contemplação do belo. Ele tem que almejar o mais elevado, o belo e o universal. Para muitas das pessoas, nesse mundo cínico que nós vivemos, né, como elas só concebem um material imediato, elas não conseguem enxergar a realidade de uma educação focada nos universais. Enxergar aquilo que é o mais profundo. Então, como ela não está conseguindo enxergar o mais profundo, a educação fica restrita. Ela é uma educação extremamente pragmática de coisas imediatas, ela é uma educação limitada a fatos isolados. E aí o problema é que o homem que vive o bem e vive a beleza é o homem que cultivou a beleza e o bem na sua alma. É o homem que foi desde cedo educado, na música da harpa, fala Platão, que foi ensinado todas as virtudes, que foi ensinado, que percebeu a realidade universal a partir da geometria. É o homem que vislumbrou as vidas dos grandes homens, a beleza moral, a ação corajosa, a ação virtuosa. Esse homem que é ensinado desse modo, quando ele começa a enxergar essas realidades, ele sai desse particular. E agora ele começa a espelhar a alma dele, num elemento de participação, ele começa a espelhar a alma dele na grandeza, naquilo que é universal. É interessante, né? Porque, vejam, quando você almeja algo mais elevado, você vive de forma mais elevada. E isso vai setar todo o seu conjunto de ações. Então, o quanto o homem é grandioso, o quanto ele é magnânimo, depende do quão elevado é o seu princípio. E o quão elevado é o seu princípio tem a ver com o quão universal ele é. É a mesma coisa, vejam a geometria, né? Quando você olha o triângulo e você pensa quantos lados tem um triângulo, são 3. Todos os triângulos vão sempre ter 3 lados. No plano reto, a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser 180 graus. Isso não muda, isso é universal. Do mesmo modo, a natureza humana sempre vai envolver animais racionais. E é próprio da natureza humana buscar o bem. Por quê? Porque é próprio da natureza humana ordenar suas paixões e direcionar para o bem. Quando o homem começa a entender todas essas coisas, ele começa a mudar a vida dele para basicamente viver segundo esse paradigma do bem. Ou seja, ele está enxergando a luz do sol. Ele não está mais vendo só a luz artificial. Eu sei que tem zoomers assistindo que nunca saíram do quarto. Brincadeira, já saíram. Os pais deixam eles saírem a cada duas vezes por ano, né? Mas olha só, quando você sai, você está lá trancado, né, há muitos dias sem exposição, você vê a luz do sol verdadeiro e fala, caramba, é outra coisa, né? Claro que muda até a saúde da pessoa. Olhar a realidade universal é a mesma coisa, você está saindo de si mesmo e olhando princípios superiores. E princípios superiores vão servir para todas as coisas. Então, a jornada do mito da caverna, ela representa na República todo o fenômeno da educação. E ela é um símbolo, ela é muito forte, né? Você sabe que quando o Baudrillard foi fazer, quando na verdade o Matrix foi ser feito, né? Eles fizeram Matrix pensando em homenagem ao Baudrillard, que é esse filósofo pós-moderno. E o Baudrillard odiou Matrix porque tinha a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula vermelha e a pílula azul se você tomar a pílula vermelha, você está segundo a realidade. Você vai perceber as coisas como elas são. E se você tomar a pílula azul, você está no mundo das aparências. Para ele, isso é o oposto da filosofia pós-moderna dele. Mas virou uma metáfora muito poderosa, porque é 100% platônico. Tomar a pílula vermelha é sair da caverna. É ver as coisas como elas são, é ver por trás da aparência, é ver por trás da ilusão. Para todo mundo que passa por um processo de transformação e descobrir a verdade,
a pessoa muda a perspectiva dela quando ela toma a pílula vermelha. Em outras palavras, quando ela sai da caverna. Por isso que, paradoxalmente, embora Matrix tenha sido feito para ser um filme desconstruído, a metáfora que aparecia ali, que foi tão impactante, é a metáfora de você está vivendo um mundo falso e você precisa despertar. Essa ideia de mundo falso para o despertar ilustra todo o despertar da filosofia, todo o despertar da política, todo o despertar da vida espiritual, todo o processo de conversão. É platonismo puro, né? Porque basicamente Platão envolve a filosofia de Platão envolve todos esses itens. A pessoa sair do mundo das opiniões, que gera a democracia, e ir em direção ao governo do rei filósofo, que seria a pessoa iluminada, a pessoa que tem grandes virtudes e grande capacidade de governando. No campo da moral, é a pessoa sair, parar de cultivar os deuses da cidade e começar a viver uma vida de excelência em direção à perfeição da sua alma para Platão. No campo do conhecimento, é a pessoa sair do sofisma, sair dos sofistas, né? Eram pessoas pagas para ensinar a pessoa de qualquer coisa, seja verdadeiro ou falso. A retórica pela retórica, que é a heurística, é a arte de, na verdade, guiar as palavras para obter um resultado das pessoas. Então, a saída do sofisma em direção à verdade universal, essa é a jornada para a saída da caverna. É o mesmo que a geometria faz, porque quando você entende que a soma dos três ângulos internos é sempre 180, acabou. Você agora se deparou com uma coisa que é anterior a você. Você descobriu que existe uma realidade objetiva. E é engraçado, né? Porque o relativista ele olha e fala assim, não, mas não é assim. Porque quando você olha sob outra perspectiva, por exemplo, o plano não é reto, por exemplo, não sei o quê. Quer dizer, o problema da pessoa que quer fugir da percepção de uma realidade objetiva é que ela quer fugir de si mesma, ela quer fugir do mundo que ela vive, porque a vida inteira dela é marcada por coisas que ela não consegue controlar, que são anteriores a ela. E ela vai descobrir que tudo que ela aprecia tem um princípio maior por trás. E a parte desse princípio que não se altera é a parte divina. Por isso que o mito da caverna de Platão envolve uma saída do materialismo. Quando você olha só para a matéria é pura potência, ela é pura possibilidade. Você pega os átomos conseguem virar qualquer coisa. Mas o ponto todo, embora a matéria seja. E quanto mais você desce na matéria, mais potencial ela é. O bom e velho Aristóteles ensinava. Mas quando eu falo da natureza humana, quando eu falo do triângulo, sem falar de nada material, tem algo objetivo ali. Quando eu falo da natureza humana, eu encontro um homem que eu nunca vi antes e eu vejo as mesmas características, eu vejo algo anterior ao nascimento dele. Quando eu falo de beleza, nós percebemos que tem certas harmonias, né? Como se olha a proporção áurea e o equilíbrio das formas, e aquela harmonia, ela transmite uma imagem de ordem, e aquilo traz uma paz para a alma, porque eu vejo aquela imagem. Quando eu vejo um ato corajoso, aquilo me engrandece. Ao invés da pessoa covarde que foge, nós almejamos, né, viver vidas segundo pessoas grandiosas. Tudo isso é sair da caverna. Largar a ignorância. Claro que largar a ideologia é sair da caverna. A ideologia é puro mundo das aparências. A pessoa que está olhando lá e vendo construções políticas de baixa qualidade, baseadas em conceitos etéreos, como igualdade ou qualquer porcaria dessa. E ela sai da caverna, ela quebra a redoma de enganação na qual ela está envolvida. Quebrar o materialismo é sair da caverna. Quebrar a ideologia é sair da caverna. Quebrar o hedonismo imediato é sair da caverna. Tudo isso é sair da caverna. Na verdade, mergulhar na filosofia é sair da caverna. Mergulhar na vida espiritual é sair da caverna. Mergulhar na vida de virtudes é sair da caverna. A caverna é o símbolo de tudo na filosofia. Não é à toa que é tão forte, né? Porque essa metáfora, porque todo mundo usa para tudo. É porque realmente é uma metáfora coringa nesse sentido. Ela vale para uma multiplicidade de coisas. Mas todas essas coisas envolvem propriamente a conversão para o bem. Essa ideia de conversão para o bem, ela é fundamental. Então, fica aí o convite a todos que saiam da caverna, né? E de fato, olha, quem quiser estudar a obra de Platão,
Não percam a chance, entre no Filosofia do Zero, que ali a gente vai conseguir dar várias aulas. Aqui, claro, é um vídeo mais curto do YouTube, mas ali vocês conseguem realmente estudar. E nós temos agora aula por aula da República, né, explicando cada trecho da República. Então não percam. É isso, olha, um grande abraço a todos, até a próxima. Não deixem de se inscrever no canal e ativem os sinos das notificações.